Você denunciaria? Descobri que meu vizinho de 70 anos está guardando uma mulher no porão há 15 anos. Meu nome é Tiago, tenho 28 anos, e essa história começou num sábado de manhã comum. Eu estava jogando futebol com meu sobrinho de 8 anos no quintal de casa, quando a bola passou por cima do muro e caiu no quintal do seu Antônio, meu vizinho. Seu Antônio era aquele tipo de vizinho quieto, educado, que todo mundo gosta. Morava sozinho desde que a esposa morreu, há uns 20 anos. Sempre mantinha a casa impecável, o jardim bem cuidado, cumprimentava todo mundo, mas era reservado. Nunca convidava ninguém para entrar, nunca deixava ninguém passar do portão. Eu e meu sobrinho batemos na porta. Ninguém atendeu. Lembrei que tinha visto seu Antônio saindo de táxi no dia anterior com uma mala, provavelmente viajando. Olhei pro meu sobrinho que estava com aquela cara de vamos perder a bola. Tio, a gente não pode só pular o muro e pegar? Não, campeão. É invasão de propriedade. Mas ele não está em casa. A gente só pega a bola e sai. Nem vai saber. Olhei ao redor. A rua estava vazia. Era uma bola cara que eu tinha acabado de comprar. E honestamente, qual era o problema? Entrar, pegar a bola, sair. 30 segundos no máximo. Tá bom, mas fica aqui fora de vigia. Se alguém vier, você assobia. Pulei o muro com uma facilidade que me surpreendeu. Aos 28, ainda tinha agilidade. Caí no quintal e vi a bola perto da varanda dos fundos. Fui pegá-la, mas quando me abaixei, ouvi um barulho abafado, como se alguém tivesse batido em alguma coisa ou derrubado algo, vindo de dentro da casa. Meu primeiro pensamento foi, ladrões. Seu Antônio tinha viajado e alguém estava roubando a casa dele. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia, mas então ouvi de novo. Não era som de gavetas sendo reviradas ou coisas sendo quebradas. Era como se alguém estivesse batendo em algo repetidamente. Tam, tam, tam. Deveria ter ido embora, pulado o muro de volta, ligado pra polícia, deixado os profissionais cuidarem. Mas a curiosidade falou mais alto. E, se for pra ser completamente honesto, uma parte de mim queria ser o herói que pegou os ladrões em flagrante. A porta dos fundos estava destrancada. Isso me pareceu ainda mais suspeito. Entrei devagar, o coração batendo forte. A casa estava arrumada, nada fora do lugar. Sala impecável, cozinha limpa. Não parecia que tinha ninguém roubando, mas o barulho continuava. Tam, tam, tam. Vinha de baixo, do porão. Seu Antônio tinha porão? Morava nessa rua há 5 anos e nunca soube que a casa dele tinha porão. Encontrei a porta, uma porta de madeira velha com um cadeado grande, mas o cadeado estava aberto, apenas encaixado no trinco sem estar trancado de fato. Todas as sirenes da minha cabeça estavam tocando para eu ir embora, mas eu já tinha ido longe demais. Precisava saber. Abri a porta, uma escada de madeira descia para a escuridão. O cheiro que subiu era estranho. Não era podre ou nojento, mas era confinado, ar parado, como um lugar que ficou fechado tempo demais. Acendi a lanterna do celular e comecei a descer. A escada rangia a cada passo. O barulho tinha parado assim que abri a porta. Quando cheguei no final da escada e iluminei o porão, meu sangue congelou. Tinha uma mulher ali. Ela estava encolhida num canto, ao lado de uma cama velha de solteiro. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho e comprido, roupa simples mas limpa, e estava me encarando com os olhos arregalados de puro terror. Por alguns segundos, nenhum de nós se mexeu. Meu cérebro estava tentando processar o que eu estava vendo. Uma mulher, no porão do seu Antônio, trancada. Por favor, ela sussurrou, a voz rouca. Por favor, não chama a polícia. Subi a escada correndo, não por medo dela, mas porque meu corpo entrou em modo de fuga. Isso era loucura. Isso era... Seu Antônio estava mantendo uma mulher em cativeiro? Aquele senhor gentil de 70 anos que regava as plantas todo dia era um sequestrador? Parei no meio da sala, as mãos tremendo enquanto pegava o celular para ligar pro 190. Mas então ouvi passos na escada do porão. Ela estava subindo. Por favor, me escuta, ela disse, aparecendo na porta. Não fez nenhum movimento para sair correndo ou me atacar. Só ficou ali, as mãos levantadas como se estivesse se rendendo. Por favor, eu sei como isso parece, mas não é o que você está pensando. Você está presa no porão dele. Eu sei, mas não sou vítima. Não do jeito que você tá pensando. Então me explica, rápido, porque daqui a 10 segundos eu ligo pra polícia. Ela respirou fundo, as lágrimas começando a escorrer. Meu nome é Helena, e eu tô aqui há 15 anos porque eu matei meu marido. As palavras saíram tão naturalmente que levei alguns segundos pra processar. Você... o quê? Matei meu marido, há 15 anos, e tô fugindo da polícia desde então. Olhei pra porta, calculando se conseguia sair correndo antes dela me alcançar, mas ela percebeu e balançou a cabeça. Eu não vou te machucar. Por favor, só me deixe explicar. Contra todos os meus instintos não corri. Talvez porque ela parecia tão cansada, tão derrotada. Não tinha nada de ameaçador nela. Fala, eu disse, mantendo distância. Helena sentou na cadeira da cozinha, como se as pernas não aguentassem mais. Eu era casada com um homem chamado Marcelo. A gente tinha 2 filhos, um menino e uma menina. De fora parecia uma família normal, mas dentro de casa, ele era um monstro. Vi ela engolir seco, as mãos tremendo. Ele bebia, batia em mim desde o começo do casamento, mas eu ficava por causa das crianças. Achava que conseguia proteger eles. Mas quando meu filho fez 10 anos, Marcelo começou a bater nele também. E na minha filha de 8. Senti meu estômago embrulhar. Uma noite ele chegou bêbado, mais bêbado que o normal. Começou a gritar comigo porque o jantar não estava pronto. Me deu um soco no rosto e eu caí. Meu filho tentou me defender e Marcelo pegou ele pelo pescoço. Levantou ele do chão. Meu bebê não conseguia respirar. Tava ficando roxo.
Lágrimas escorriam livre agora pelo rosto dela. Tinha uma frigideira de ferro na pia. Peguei ela e bati na cabeça dele. Uma vez, duas, três, não sei quantas vezes. Só sei que quando parei, ele estava no chão, morto. O silêncio encheu a cozinha. As crianças viram tudo. Eles estavam apavorados, chorando. Eu liguei pra polícia, disse que tinha sido em legítima defesa. E foi. Mas quando os policiais chegaram, encontraram evidências. Marcelo tinha lesões que não eram só da frigideira. Tinha marcas antigas no corpo dele, de outras vezes que eu tinha revidado. E aí? Aí viraram o jogo contra mim. Disseram que eu tinha premeditado, que era homicídio qualificado, não legítima defesa. O advogado de defesa era público, ruim. O promotor pintou a imagem de que eu era uma mulher violenta que matou o marido a sangue frio. As lesões antigas dele, que eram de vezes que eu tinha me defendido, viraram prova de que eu era a agressora. E os seus filhos, eles não testemunharam? Helena soluçou. Testemunharam, mas eram crianças. E o juiz não deu muito peso pro testemunho deles. Disse que eram muito novos, muito influenciados por mim. Eu fui condenada a 30 anos. Meu Deus. Fiquei 3 anos presa. Meus filhos foram morar com a minha mãe, mas a minha mãe era velha, doente, não conseguia cuidar deles direito. E eu não aguentava. Não aguentava saber que meus bebês estavam lá fora sofrendo, enquanto eu apodrecida numa cadeia por ter me defendido. Então você fugiu. Fugi durante uma transferência entre presídios. Foi caótico, desorganizado. Consegui escapar. E corri até não aguentar mais. E acabei batendo na porta do meu pai. Seu Antônio é seu pai? Ela assentiu. Ele é meu pai. A gente não se falava há anos. Ele tinha brigado com minha mãe, se separaram mal. Mas quando apareci na porta dele, ensanguentada, desesperada, ele me acolheu. Mesmo sabendo que ia se tornar cúmplice. Mesmo sabendo que podia ir preso. Sentei na cadeira oposta a ela, ainda processando tudo. Ele me escondeu aqui, no porão. Arrumou tudo pra mim. Cama, banheiro improvisado, livros, comida. Tudo. Disse que era temporário, até a poeira abaixar, mas nunca abaixou. A polícia procurou por mim durante anos. Meu rosto saiu em todos os jornais. Fugitiva perigosa, dizia. E seus filhos? A dor no rosto dela foi visceral. Minha mãe morreu 2 anos depois que fugi. Meus filhos foram pro sistema. Foram adotados por famílias diferentes. Meu pai conseguiu descobrir onde estavam, mas a gente decidiu que era melhor deixar eles seguirem a vida. Eles tinham 11 e 9 anos quando fui presa. Agora devem ter 26 e 24. Você nunca mais viu eles? Nunca mais. Meu pai tentava me trazer notícias quando conseguia. Meu filho se formou em engenharia. Minha filha é professora. Eles construíram vidas boas, sem a mãe assassina fugitiva pra manchar eles. Ficamos em silêncio. Minha cabeça estava explodindo com informações. Por que você nunca tentou sair? Fugir pra outro país? Mudar de identidade? Tentei no começo, mas é impossível. Eu não tinha dinheiro, documentos. E meu pai, ele é velho, sozinho. Não ia sobreviver numa fuga. Então a gente fez um acordo. Eu fico aqui, escondida. Ele me mantém viva e ninguém precisa saber. Por 15 anos? Por 15 anos? Ela olhou pra mim com aqueles olhos cansados. Eu sei como parece. Eu sei que é loucura, mas qual é a alternativa? Me entregar pra cumprir mais 27 anos de prisão? Deixar meu pai, que já é velho e doente, sozinho? Por quê? Porque a justiça decidiu que me defender do meu agressor é crime? Não soube o que responder. Então eu te peço, ela continuou, a voz quebrando. Por favor, finge que você não me viu. Finge que nunca desceu naquele porão. Deixa uma mulher quebrada terminar o resto da vida escondida em paz. Levantei, andando de um lado pro outro. Isso era insano. Completamente insano. Eu tinha descoberto uma fugitiva da justiça. Uma pessoa procurada. Tecnicamente, ela tinha cometido homicídio, mesmo que em legítima defesa. Se eu não denunciar, eu viro cúmplice, eu disse. Eu sei. Posso ir preso. Eu sei. E se você tá mentindo? E se você realmente matou seu marido a sangue frio e essa história toda é mentira? Helena me encarou. Então me entrega, chama a polícia, deixa eles me levarem. Eu não vou resistir, não vou fugir. Já estou cansada demais. Peguei meu celular, abri o discador, digitei 9 e parei. Seus filhos, eu disse, eles sabem que você tá viva? Não, acham que morri. Foi melhor assim. E se eles descobrissem a verdade? Que você tá viva? Que tá há 15 anos escondida no porão do avô deles? Iam me odiar por não ter tentado contato. Ou pior, iam tentar me ajudar e acabariam se fodendo junto. Desliguei a tela do celular. Eu preciso pensar, eu disse. Quanto tempo meu pai vai ficar fora? Ele disse pro vizinho do outro lado que ia visitar um amigo em Curitiba. 3 dias. Então você tem 3 dias pra decidir. Se for me denunciar, faz isso antes dele voltar. Ele não merece ser preso por me ajudar. Ele só tentou salvar a filha. Saí daquela casa num transe. Pulei o muro de volta. Peguei meu sobrinho, que tinha ficado entediado esperando, e voltei pra casa. A bola ficou pra trás, esquecida. Nos dias seguintes, não consegui pensar em outra coisa. Pesquisei sobre o caso dela. Helena Martins, fugitiva, homicídio qualificado. Encontrei notícias de 15 anos atrás. Foto dela sendo levada algemada. Manchetes. Mãe assassina marido na frente dos filhos e mulher condenada a 30 anos por homicídio brutal. Mas quanto mais eu lia, mais ficava claro que tinha algo errado. Os filhos tinham dado depoimentos dizendo que o pai batia neles. Vizinhos tinham relatado gritos vindos da casa.
O corpo de Marcelo tinha fraturas antigas, mas o laudo médico concluiu que eram compatíveis com quedas e acidentes, não com espancamento. A defesa tinha sido horrível. O advogado público mal tinha argumentado, e o promotor tinha pintado Helena como monstro. Liguei para um amigo meu que era advogado. Sem dar detalhes, perguntei sobre casos de legítima defesa em contexto de violência doméstica. É complicado, ele disse. Tecnicamente, legítima defesa precisa ser proporcional e imediata. Mas em casos de violência doméstica, tem o conceito de legítima defesa de quem está sob ameaça constante. Mulheres que matam agressores não necessariamente estão em perigo imediato naquele momento, mas estão sob ameaça contínua. E se uma mulher nessa situação foi condenada injustamente há 15 anos, provavelmente não tem muito o que fazer. Prescrição não corre para quem está cumprindo pena. Teria que entrar com revisão criminal, mas é difícil. Juízes raramente revertem condenações antigas. Quando seu Antônio voltou da viagem 3 dias depois, bati na porta dele. Ele abriu com aquele sorriso gentil de sempre, mas quando me viu, o sorriso morreu. Precisamos conversar, eu disse. Ele ficou pálido. Você sabe. Sei. Entramos. Ele fechou a porta e se sentou pesadamente no sofá, de repente parecendo muito mais velho que 70 anos. Como descobriu? Entrei para pegar uma bola. Ouvi barulho. Desci no porão. E vai me denunciar? Não sei. Seu Antônio cobriu o rosto com as mãos. Ela é minha filha. Minha única filha. Eu fui um pai horrível. Abandonei ela e a mãe quando ela era nova. Fui egoísta. Bebi, fui violento. Passei anos tentando consertar, mas nunca consegui. E quando ela apareceu na minha porta, fugindo, ensanguentada, era minha chance. Minha chance de finalmente ser o pai que ela merecia. Mantendo ela presa num porão? Ela não tá presa. Ela pode sair quando quiser. Mas pra onde ela ia, hein? Pra cadeia cumprir 30 anos por ter se defendido de um monstro? Preferi dar a ela uma vida, mesmo que seja uma vida pequena, escondida. E os filhos dela? Os netos que você nunca conheceu direito? Eles estão melhor sem a gente, sem a mãe fugitiva, sem o avô cúmplice. Eles têm vidas normais agora. Fiquei ali, olhando para aquele senhor quebrado. Eu não vou denunciar, eu disse finalmente. Seu Antônio levantou o olhar, surpreso. Mas com uma condição. Eu quero conhecer a história completa. Quero documentos, provas, tudo. E se eu achar que ela realmente matou o marido a sangue frio, eu denuncio. Os dois. Ele assentiu. Passei as próximas semanas investigando. Seu Antônio me deu acesso a tudo. Documentos do processo, fotos do corpo do Marcelo, laudos médicos, depoimentos. Conversei com Helena por horas. Quanto mais eu descobria, mais ficava claro. Ela tinha sido injustiçada. O sistema tinha falhado com ela. Uma mulher que passou anos sendo espancada, que finalmente reagiu para salvar o filho e foi tratada como assassina. Mas isso não mudava o fato de que ela era fugitiva. Que estava foragida. Que tecnicamente tinha que ser entregue. 3 meses depois da descoberta, eu estava num dilema moral que me consumia. À noite, ficava acordado pensando. Denuncio e condeno uma mulher inocente a mais 27 anos de prisão? Ou me torno cúmplice e vivo com esse peso? Foi quando tive uma ideia. Procurei um advogado especializado em revisão criminal. Sem dar nomes, expliquei o caso. Perguntei se tinha chance. Com os elementos que você descreveu? Tem chance sim. Especialmente se conseguir novos testemunhos dos filhos, agora adultos. E se provar que a defesa foi inadequada na época. E se a pessoa estiver foragida? Aí complica. Teria que se entregar primeiro, mas dependendo do juiz pode conseguir prisão domiciliar durante o processo de revisão. Voltei para casa do seu Antônio. Contei para Helena sobre a possibilidade. Você teria que se entregar. Mas com um bom advogado, documentação correta, e se seus filhos testemunharem... Meus filhos não podem saber. Helena, eles precisam saber. Eles têm o direito de saber que a mãe deles não os abandonou, que você tá viva, que você passou 15 anos escondida porque o sistema te falhou. E se eles me odiarem? E se eles te amarem? E se eles quiserem te ajudar? Levou mais 2 meses para convencer ela, mas finalmente Helena concordou. Com a ajuda do advogado, montamos um plano. Primeiro, localizamos os filhos dela. Lucas, 26 anos, engenheiro civil morando em Belo Horizonte. Ana, 24 anos, professora em Florianópolis. Eu fui até eles pessoalmente. Primeiro o Lucas. Bati na porta do apartamento dele num domingo. Lucas Martins? Sim. Meu nome é Tiago, e eu preciso te contar uma coisa sobre sua mãe.
Ver o rosto dele mudar quando contei que Helena estava viva foi indescritível. Primeiro choque, depois raiva. Como assim ela tá viva e nunca me procurou? Depois, quando expliquei tudo, tristeza profunda. Com Ana foi parecido. Lágrimas, raiva, confusão. Mas no final, os dois concordaram em ajudar. O reencontro aconteceu na casa do seu Antônio. Helena subiu do porão pela primeira vez em 15 anos para ver os filhos. Lucas e Ana, agora adultos, vendo a mãe que achavam morta. Não vou descrever porque não consigo, mas foi a coisa mais bonita e mais dolorosa que já presenciei. 2 semanas depois, com os filhos ao lado, um advogado renomado, que Lucas pagou, e toda a documentação organizada, Helena se entregou à polícia. Foi presa imediatamente. Mas o advogado conseguiu habeas corpus e ela foi transferida para a prisão domiciliar na casa do seu Antônio enquanto corria o processo de revisão criminal. O processo levou 1 ano e meio. Audiências, novos laudos, testemunhos. Lucas e Ana testemunharam sobre os abusos do pai. Vizinhos antigos foram localizados e confirmaram a violência. Peritos revisaram o laudo do corpo e concluíram que era compatível com legítima defesa. E, finalmente, numa manhã de terça-feira, o juiz deu a sentença. Considerando as novas provas apresentadas, os testemunhos e a clara falha na defesa original, defiro o pedido de revisão criminal. A condenação de Helena Martins é anulada. A ré está livre. Helena chorou. Lucas e Ana abraçaram a mãe. Seu Antônio, agora com 72 anos, sorriu pela primeira vez em anos. Hoje, 3 anos depois, Helena mora num apartamento pequeno em Belo Horizonte, perto do Lucas. Ana visita todo mês. Seu Antônio vendeu a casa. Ninguém queria comprar quando souberam da história, mas eventualmente conseguiu. E foi morar com Helena. Eles estão reconstruindo. Devagar, 15 anos de separação não se apagam fácil, mas estão tentando. E eu? Eu aprendi que justiça e lei nem sempre são a mesma coisa. Que às vezes fazer o certo significa quebrar as regras. E que às vezes a pessoa trancada no porão não é a vítima que você imagina, mas também não é a vilã. Então eu pergunto de novo: você denunciaria? Eu quase denunciei. Quase acabei com a chance dela de liberdade. Mas no final, escolhi acreditar. Escolhi investigar. Escolhi arriscar. E salvei uma vida que o sistema tinha destruído. Nem sempre a resposta é preto no branco. Às vezes, é 50 tons de cinza num porão escuro.